Oi, hoje eu vim bater um papo com vocês de troca de ideia. Por quê? Essa semana eu estava me observando um dos processos do autoconhecimento. Um dos processos do autoconhecimento é você se observar em todos os momentos no seu dia a dia, seja assim quando você acorda, quando você está fazendo suas higienes pessoais, quando você está tomando um café, como você está interagindo com o marido, filho, como que está sendo no decorrer do dia, como que você está reagindo, como você está agindo diante das coisas. E eu me observando essa semana, eu observei que tem uma atitude, não, como que eu posso dizer, tem um ponto que sempre se repete, que é o meu filho esquecer a blusa na escola. E eu fico me perguntando por que eu preciso passar por essa situação. Por que o meu filho esquece a blusa? E aí eu poderia vir com as respostas mais clichês aqui para vocês. Ah, porque ele é esquecido. Ah, porque ele não presta atenção. E eu posso simplesmente colocar toda a culpa nele. Ou observar o que eu preciso para ser uma boa mãe. O meu foco na minha vida, desde que eu me tornei mãe, é ser uma boa mãe. E eu tinha uma imagem, uma ideia de como era ser uma boa mãe. Com o passar do tempo, eu comecei a mudar isso, porque eu notei que eu estava no automático, nas programações que estão em mim, onde que eu não me dava conta e eu só repetia como eu fui cuidada pela minha mãe. Quando eu estava doente, quando ela fazia minha comida preferida, quando ela me dava uma bronca, quando ela queria me proteger, contando histórias onde que tinha muito medo, onde que fazia eu me ficar tensa, sabe? Então eu comecei a notar que coisas que antes eu acreditava, eu passei a desacreditar. E aí eu fui tentar entender o que é ser uma boa mãe no meu ponto de vista, e não no ponto de vista da minha mãe, no ponto de vista das minhas irmãs, da sociedade. E eu comecei a escrever. Peguei um caderno e escrevi como que eu gostaria de ser uma boa mãe. O que é ser uma boa mãe para mim? E ao fazer isso, eu notei que era dar menos importância às coisas corriqueiras, como esquecer a blusa na escola, quando ele não fizer uma lição, quando ele tirar uma nota baixa. Isso acontece com frequência. Às vezes a nota dele na prova é alta, aí a nota final é totalmente oposto daquilo que ele apresenta. E aí quando nós vamos conversar quando eu vou conversar com a professora, ela fala que ela analisa tudo, comportamento, caderno, e não é só a nota da prova, não é só a somatória como era na minha época, né? Que era só a nota da prova, do trabalho, somando, que dava uma nota final. E que hoje é automático. Aí eu peguei e comecei a desencanar. Eu falei, então pronto, seu filho, ele é inteligente, ele tira notas boas, mas dependendo da professora que estiver ali na frente, vai agir com as feridas que elas têm, sabe? Porque hoje eu entendo que muitas das coisas que nós observamos e nós nos punimos ou nos julgamos, ou ficamos com aquele chicotinho, sabe, nos condenando, porque nós estamos sendo analisados pelo ponto de vista da outra pessoa. E quando você para e você se olha, você vê que não é igual. Às vezes a pessoa está te vendo muito negativa e você sabe que você não é negativa. Ou a pessoa está te vendo muito aquela pessoa proativa, energética, com bom ânimo, animada, e você dentro, você sabe que não é isso. Então quem te conhece de verdade? Então, baseado nessa semana, com essas conversas que eu tenho comigo mesmo, aonde que eu me observo os meus progressos, os meus processos, aonde que eu caio, aonde que eu falho, onde que eu preciso dar mais foco, onde que eu preciso ter mais execução, onde que eu tenho que ter mais disciplina. Então eu fico sempre me autoanalisando e não fico com um chicote na mão. Tem hora que eu fico sim, mas a maioria do meu processo eu estou tendo paciência comigo. Mas tem hora que eu preciso pegar
o chicotinho para mim. Por quê? Porque eu acabo entrando no comodismo. Em algumas coisas eu sou muito ativa e tem coisas que vão me fazer saltar, vão me fazer avançar e eu vejo que eu recolho. Aí eu começo a fazer o quê? Ter muita paciência comigo, ter muita cautela. Não, tudo bem, vai no seu tempo, só que precisa do quê? De uma postura diferente para me conseguir alguma coisa diferente. Conseguir alcançar aquilo ali, eu vou precisar ter uma postura diferente, que é no caso, vamos supor, do ser mãe. E aí eu notei que isso está recorrente do meu filho esquecer a blusa na escola, esquecer o casaquinho, enfim, roupa. Ele tem o hábito de esquecer. E eu fiquei me perguntando por que isso está se repetindo. E eu fiquei observando o meu comportamento. Ora, eu sou calma, tranquila, falo amanhã, nós resolvemos. Em outra, passa assim uma semana, duas, acontece novamente, como que eu reajo? Já bem enérgica. Poxa, de novo! E aí já coloca aquela cobrança em cima dele, e é onde que causa uma coisa ruim em mim. Ou seja, esse padrão de cobrar, de impor, de não sei o que, querer que a criança seja super responsável, sendo que nem eu de verdade sou totalmente irresponsável. Eu esqueço coisas às vezes do dia a dia de fazer e eu não caio matando em cima de mim. Por que eu estou caindo matando em cima do meu filho? E ao observar isso, eu notei que esse ciclo repetido que tem no meu dia a dia, uma vez por semana ou a cada 2 semanas, só vai cessar quando eu manter aquele padrão de que ser uma boa mãe não é aquela mãe que sobrecarrega o filho de responsabilidades, que ensina, que educa, que mostra, pede atenção, mas com leveza, com mais tranquilidade, sem cobrança, sem colocar como se a criança fosse esquecida, relaxada, preguiçoso, né? Desatento. Você me entende? Espero que vocês estejam entendendo da forma que eu estou tentando explicar. Então, o que eu quero mostrar com esse meu lado de autoconhecimento, de buscar ser diferente, porque eu acredito sim que eu posso ser, ter e viver aquilo que eu quiser, desde que eu me coloque no caminho disso. Porque se eu ficar querendo coisas, desejando coisas e simplesmente andando na contramão, ou só desejo e saio, dou com os ombros e vou no automático, eu não vou experienciar nada daquilo que eu quero. Então, se você está aí num ciclo repetido, onde que você não consegue entender o porquê que isso acontece, onde que você, por mais que troque de pessoas, sempre acontece alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Você está num relacionamento bacana, que você gosta, mas quando ele começa a ficar mais sério, você se auto-sabota. Você começa a fazer coisas no qual que você não quer mais, no qual que você começa a achar ruim, ou sei lá, você faz coisas no qual você simplesmente acaba estragando uma coisa que era boa. Ou quando o dinheiro vem e você tem uma ideia de poupar dinheiro, guardar dinheiro, de fazer ele multiplicar, de investir em alguma coisa, de comprar outra coisa que vai fazer você avançar na vida, mas quando o dinheiro chega, ele simplesmente some, sabe isso? São tudo padrões que você já observou, no qual você não gosta, e a vida te testa para você fazer diferente, para você ter constância naquele novo desejo que você teve. Você gostaria de guardar dinheiro, e aí a oportunidade chega, você vai e gasta sem saber o porquê que você gastou, você simplesmente gastou. Isso acontece porque você tem um padrão automático que você aprendeu vendo a outras pessoas lidando com dinheiro. Aí quando você para, observa como que você está agindo e que você gostaria de ter mais, a vida te dá a oportunidade de que vou colocar esse dinheiro na mão dela novamente, vamos ver se ela vai se comportar diferente. É a mesma coisa comigo. Eu estou nesse ciclo com o meu filho, que eu estou te trazendo uma coisa assim bem simples, bem simbólica, só para você conseguir entender. Enquanto eu não manter o padrão
de ter leveza, de não cobrar, de não dar tanta importância a uma blusa, mas sim a pessoa que está ali, naquilo que quando eu falar com ele eu vou estar causando feridas nele, ou da forma que eu tratá-lo, como aquela peça é mais importante do que ele, eu não vou conseguir ser essa mãe que eu idealizo, que é uma mãe tranquila, uma mãe que ensina, que educa e que para mim ele é a pessoa mais importante, não a blusa, não o lápis que ele perde, não a borracha, não o caderno, sabe? E tentar ensiná-lo a ser aquilo que ele já é, de uma forma mais leve, sem ele ter que ser formatado baseado naquilo que eu quero, fazer com que ele faça as coisas de acordo com os meus pensamentos, mas que a gente possa trazer aquele ajuste, sabe? Aquela união, aquela cumplicidade, aquela parceria entre mãe, filho e pai, tudo junto, em família, uma família mais unida, uma família mais leve, uma família que consegue rir, que não seja tenso, porque até então, até um tempo atrás, era muito tenso, eu queria tudo assim muito certinho, tudo tinha que ser exatamente da forma que eu queria, e aquilo estava me deixando tão cansado e deixando ele também frustrado. Então, quando você parar e olhar para você, o que eu quero, a vida vai te apresentar as coisas. E se você quer guardar dinheiro, a vida vai te dar várias e várias e várias oportunidades de você fazer direito diferente aquilo que você tem como o automático aí. E para quebrar o automático, gente, nada mais fácil que tem é você estar consciente, ciente da sua coisa. Cara, eu tenho o hábito de gastar dinheiro com coisas desnecessárias, pois eu não vou gastar. E guardar o dinheiro. Eu tenho um hábito aqui de falar aqui em casa que pra gente sempre fazer uma reserva. Pegou um valor, vamos colocar, guardar e deixar ali multiplicando, faz um investimento e deixa. Quando a gente quiser fazer uma viagem, nós vamos ter um dinheiro reservado. Quando a gente quiser fazer algo diferente, quando a gente quiser sair um pouco da nossa rotina, a gente vai ter uma reserva ali que não vai atrapalhar toda a nossa estrutura financeira. Então, se você está nesse lugar também onde que você tem hábitos, tem padrões comportamentais que te incomodam, que você não gosta, seja mais intencional. Eu não quero mais ser assim. E começa a colocar as novas posturas no dia a dia. É todos os dias, até virar um hábito. Da mesma forma que hoje virou um hábito você pegar o dinheiro e gastar à toa, ou você brigar com as pessoas quando não fazem aquilo que eles querem, ou quando um filho esquece uma blusa na escola. Então, e você já vai no automático discutindo, brigando, e você para, a pessoa vem falar e você tem a escutativa, você escuta a pessoa, você não reage, você fica se administrando. E quando você for deitar, reforça isso. Nossa, que legal, eu consegui fazer diferente dessa vez. E faça isso todos os dias, consciente. Claro que o meu filho não vai esquecer todos os dias a blusa, mas eu entender que quando ele esquecer a blusa, eu não vou mais fazer aquele alarde todo, não vou fazer aquela bagunça, aquela tempestade em copo d'água desnecessariamente. Tá bom? Então hoje eu vim só abrir, mostrar um pouco do meu desenvolvimento, como que eu faço no dia a dia, que eu sempre reforço quando eu vou dormir os meus comportamentos. Quando eu vejo que eu estou procrastinando demais, que aí eu falo, opa, isso já virou um padrão. Quando você tá aqui, ó, para passar para o próximo nível, você se auto-sabota. Então presta atenção, vai fazendo sem vontade, vai fazendo com medo, se force um pouco mais, porque você vai romper uma camada, você vai estar abrindo uma nova porta. Então seja intencional nos seus movimentos. Não seja no padrão automático do programa que está registrado, gravado. E aí se você fala assim, como assim tem um programa aqui gravado na minha mente? Basta você observar como que você levanta todas as manhãs.
como que você escova seus dentes todos os dias, como que você levanta já, se é irritado, se é alegre, se é tenso, se é acelerado. Tudo isso são programas que estão registrados em você que você não percebeu que você fez, você só fez, entende? Agora só faça a mesma coisa, só que com uma intenção. Cara, eu quero ser diferente, então eu vou agir diferente. Esteja atento nas suas reações, nos seus movimentos, na forma que você acorda, como que você quer acordar de manhã, mais leve, e aí você já tá levantando agitado, epa, calma aí, senta, dá uns 2 minutinhos, 1 minutinho, começa com pouco, gente, com um pouquinho, 1 minuto, 2, né, para você simplesmente, não, tenho o hábito de levantar às 5 horas, vou levantar só às 10 horas hoje. Não é bem assim, é você poder se permitir, entender que você pode, que os programas que estão em você sempre vão falar que você não pode acordar tarde, você não pode assistir um filme relaxado, você não pode relaxar, você sempre tem que estar num estado de alerta, de tensão, de nervoso, de resolver, de ir pegar o problema dos outros. Então sempre vai ter coisas na sua mente no qual você aprendeu olhando as outras pessoas e hoje você está simplesmente sendo uma marionete de você mesmo, da sua programação no dia a dia, tá bom? Então espero que esse meu exemplo simples, que o meu coração aberto hoje, possa te ajudar. E se você gosta desse conteúdo, compartilha, se inscreva no canal, deixa aí seu like, escreva aqui se eu conseguir fazer entender, se te serviu, escreve aí que você vai ser intencional a partir de hoje. Deixa aí uma mensagem para mim poder saber, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!